Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai encerrar o conteúdo de Química do PISM 3 com a parte de Eletroquímica, beleza? Bom galera, eu tô falando um pouco mais baixo nesse vídeo aqui porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada. E como eu não quero acordar o pessoal daqui de casa, eu estou me policiando a falar um pouco mais baixo, beleza? Se não estiver dando para escutar de boa, aumenta um pouquinho aí o volume que eu acho que vai dar para escutar de boa, beleza? Bom, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula e além disso vou fazer uma revisão teórica para que ninguém fique perdido, beleza? Bom, agora sem mais delongas vamos iniciar a nossa aula. Galera, conforme havia prometido, vou iniciar com vocês aqui a revisão teórica. Vai ser uma revisão bem breve, tá? Acredito que algo entre 10 e 15 minutos a gente consegue revisar tudo, tá? E essa revisão vai facilitar a compreensão das questões, beleza? Então vamos lá. Galera, o primeiro conceito que a gente vê na parte de eletroquímica é o conceito de número de oxidação, o conceito de NOx, né? Que é um conceito que a gente inclusive já trabalha de uma forma indireta lá na parte de ligações químicas, né? Aquelas cargas cada família da tabela periódica apresenta, no caso vai ser o chamado NOx, número de oxidação, beleza? E qual que é a ideia? Alguns grupos da tabela periódica vão caracterizar elementos com NOx fixo e alguns elementos vão apresentar NOx variável, beleza? Por exemplo, se a gente pensa nos metais alcalinos e alcalinoterrosos, ou seja, os metais da família 1A e os metais da família 2A, esses metais vão apresentar NOx fixo. Os metais da família 1A vão ter NOx mais 1, os metais da família 2A, NOx mais 2. Beleza? O hidrogênio geralmente vai apresentar NOx mais 1 também, tá? O oxigênio geralmente NOx menos 2, alumínio NOx mais 3, zinco NOx mais 2, beleza? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente saber o NOx dos principais compostos, dos principais elementos, visto que alguns elementos como carbono, ferro e tal vão apresentar NOx variável, e aí a gente vai ter que determinar experimentalmente, beleza? Uma observação importante, o NOx de uma substância simples sempre vai ser zero. Então, por exemplo, se você tiver lá, por exemplo, o gás hidrogênio, o H2, qual que é o NOx do hidrogênio no H2? Zero, porque o H2 é uma substância simples, NOx de substância simples é zero. E uma outra observação importante, sempre que a gente tiver uma molécula com dois ou mais elementos químicos, né, o somatório das cargas vai ter que resultar em zero. Então, o NOx total vai ter que ser zero. Tá? Se eu tenho uma molécula, né, sei lá, se eu tenho, por exemplo, aqui o CO2. A gente sabe que o NOx do oxigênio ele vale menos 2, né? Mas quanto vale o NOx do carbono? O carbono ele apresenta NOx variável. Vamos supor que o NOx do carbono vala X, né? Então X. Eu tenho dois oxigênios. Cada oxigênio vai ter uma carga de menos 2. Então eu vou ter duas cargas negativas multiplicadas por 2. Então eu vou ter 4 cargas negativas. Então o somatório das cargas tem que resultar em zero. Então a carga do carbono é X, né, o NOx do carbono é X, mais o total de cargas do oxigênio, né, são 4 cargas negativas, né, e o somatório disso aqui vai ter que representar zero. Então o NOx do carbono, nessa situação, o NOx do carbono vai ser mais 4, porque a ideia é zerar o somatório dos NOx dali, beleza? Então fica atento com isso. Uma outra observação importante que eu quero deixar aqui para vocês, beleza? Tranquilo? Agora galera, uma observação aqui. Sempre que a gente for pensar em NOx, então a gente vai ter que lembrar desses valores fixos e também vamos ter que lembrar que o somatório dos NOx de uma molécula é zero. Isso daí vocês têm que decorar, beleza? Agora olha só, uma das coisas que rege a eletroquímica é a chamada reação de oxirredução, também chamada de reação redox, tá? É uma abreviação, tá? Redox é uma abreviação para reação de oxirredução, né? Por que oxirredução? Porque é uma reação, galera, que ao mesmo tempo que acontece uma oxidação, acontece também uma redução. Mas o que é oxidação e o que é redução, Eugênio? Vamos lá. Quando a gente pensa em oxidação, a gente está pensando em aumento do NOx. E quando a gente está pensando em redução, a gente está pensando em diminuição do NOx. Então é bem tranquilo de memorizar. É só você associar reduzir a diminuir. Então se é redução, vai ter diminuição do NOx. Oxidação vai ter aumento do NOx. E olha só, vamos lembrar uma coisa lá da parte de química do PISM 1. Um elemento químico ele pode perder ou ganhar elétrons, né? Então se eu quero alterar
a carga de um elemento químico, esse elemento químico ele pode ganhar elétrons ou pode ceder elétrons. Se ele cede elétrons, ele passa a ter carga positiva. Se ele ganha elétrons, ele passa a ter carga negativa, desde que ele esteja no estado mais básico, né? Então, olha só, numa oxidação, o que vai acontecer? O elemento químico ele vai ceder elétrons, né? Um elemento químico no seu estado mais estável vai apresentar uma quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Então, se ele doa um elétron, ele vai ter mais cargas positivas que negativas, logo ele vai apresentar a carga positiva, né? Se um elemento químico no seu estado mais estável ganha um elétron, ele vai ter mais cargas negativas do que positivas, logo ele vai apresentar carga negativa, né? Então, essa que é a ideia. Oxidação, aumento do NOx, redução, diminuição do NOx. Beleza? Agora, uma coisa que vocês têm que saber também, que é extremamente importante. Existe uma coisa chamada agente redutor e o chamado agente oxidante. E o que vocês têm que memorizar? Vocês têm que memorizar o seguinte, que o agente redutor é o composto que sofre oxidação e o agente oxidante é o composto que sofre redução. Caraca, a gente tem que decorar isso? Sim, é importantíssimo que vocês decorem isso. Então, como é que a gente vai fazer para saber quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante? Gente, só você lembrar, agente oxidante sofre redução, agente redutor sofre oxidação. Lembrando, oxidação, aumento do NOx, redução, diminuição do NOx. Agora, como é que eu vou fazer? Em exercícios, Eugênio? Simples, você vai ficar atento com as cargas, com o NOx. Você vai ter que determinar o NOx de cada substância para você observar onde teve redução, onde teve oxidação. Beleza? Então, por exemplo, aqui, nessa situação aqui, ó, se a gente for parar para pensar, né, inicialmente a gente tem o carbono aqui no caso com uma carga parcial negativa. Se a gente for parar para pensar, por que carga parcial negativa? Gente, vamos analisar só aqui, né? A gente tem o seguinte, a gente tem que a carga do carbono vale, por exemplo, x, e junto a essa carga do carbono a gente tem 4 cargas positivas dos hidrogênios, né? Então, x mais 4, resultado tem que ser 0. Então, o NOx do carbono aqui inicialmente é menos 4, né? A carga inicial do carbono aqui é menos 4. Beleza, Eugênio. Agora, se a gente olhar aqui no final da reação, a carga do carbono vai ser agora y, né? Vou chamar de y, tá? E olha só, cada oxigênio tem uma carga negativa de 2, então eu vou ter a carga do carbono, que é y, somada com as 4 cargas negativas do oxigênio, dos 2 oxigênios, resultado tem que ser 0. Então a carga final do carbono vai ser 4 positivo, ou seja, vai ser mais 4. Então, galera, qual que é a ideia? O carbono ele sofreu, no caso, uma oxidação. Se esse composto aqui sofreu uma oxidação, não, daqui para cá a gente teve um aumento do NOx. Então, o composto que sofre oxidação é o chamado metano. Esse composto aqui ele sofre oxidação. Então, ele vai ser para a gente o agente redutor. Beleza? Agente redutor sofre oxidação. Agente oxidante sofre redução. Beleza? Agora, se a gente olhar, por exemplo, aqui, né? Aqui, o NOx do oxigênio é 0, né? Concorda comigo? Concorda, Eugênio, porque é uma substância simples. Aqui, o NOx do oxigênio já passa a ser menos 2. Então, ele sofreu uma redução, né? Uma diminuição do NOx, né? Do O2 para o H2O, que teve uma diminuição do NOx. Então, olha só, fiquem bem atentos. O CH4, pelo fato de um dos átomos do CH4 sofrer oxidação, o CH4 vai ser o nosso agente redutor. E o O2 ele sofre redução, logo o O2 vai ser o agente oxidante, beleza? Mais um exemplo aqui só prático, né? Aqui o alumínio, o NOx do alumínio aqui é 0. Aqui o NOx do alumínio passa a ser mais 3. Né? Cada enxofre tem uma carga de menos 2. Né? Só você pensar que o enxofre e o oxigênio estão na mesma família da tabela periódica, logo eles vão ter a mesma carga parcial, ou seja, mesmo NOx. Né? Eu evidenciei o oxigênio porque é mais comum de aparecer. Tá? Então a carga aqui do alumínio vai ser mais 3. Então o alumínio ele sofre uma oxidação, logo ele vai ser o agente redutor. Né? Se a gente for olhar aqui a prata agora, a prata tinha uma carga de mais 1. Né? Cada enxofre tem uma carga de menos 2, né? Somados com duas cargas da prata aqui que eu poderia chamar de x, 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a 2, x igual a 1. Né? E aqui no final fica somente a prata sozinha, então a carga é 0. Então a prata ela sofre, né, uma diminuição do NOx, então ela sofre uma redução. Logo o agente oxidante vai ser esse sulfeto de prata.
Tranquilo? Beleza? Galera, isso aqui é realmente uma coisinha que vocês têm que memorizar, tá? Porque em questão de prova, em questão de PISM, tanto questão objetiva quanto discursiva, isso aqui vai cair bastante, tá? E vai ser fundamental para vocês aprenderem a balancear equilíbrio químico. Na verdade, não balancear equilíbrio químico, né? Balancear equação de oxirredução, tá? Reações redox. Existe um balanceamento químico específico, o balanceamento por oxirredução, tá? Tem o balanceamento químico que a gente faz lá para a parte de estequiometria, mas tem esse por oxirredução que é bem mais específico, eu vou explicar para vocês de uma forma bem tranquila de fazer. Mas antes vamos trabalhar com a parte de pilhas. O que seria uma pilha, Eugênio? Bom, galera, a pilha, se a gente for pensar na definição física da coisa, a pilha, né, por definição, é um gerador de energia. Só que a pilha aqui da química, basicamente, vai ser uma estrutura química que vai apresentar uma reação redox espontânea. Ou seja, a gente vai ter uma reação de oxirredução espontânea. Beleza? E qual que vai ser a ideia? A gente vai ter duas polaridades. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o chamado ânodo e o chamado cátodo. Ânodo e cátodo vão ser os eletrodos da pilha, né? Se vocês lembrarem de uma pilha comum, a gente sabe que a pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo. E esses polos eles vão ser formados aqui por eletrodos de cobre, zinco. Tá? Essa é a pilha mais comum de aparecer em prova. Tá? E qual que é a ideia? Existe o chamado ânodo e existe o chamado cátodo. O ânodo é basicamente para a gente o nosso polo negativo, para a parte de pilhas. Né? Vai ser o eletrodo onde vai acontecer oxidação. Beleza? Além de acontecer uma oxidação, vai acontecer uma diminuição da massa do eletrodo. Beleza? O cátodo vai ser o polo onde vai acontecer a redução. E além de acontecer a redução, a gente vai ter um aumento da massa. Beleza? Agora, uma observação importante aqui. Qual que é a ideia? Existe uma coisa também chamada de sentido dos elétrons. O sentido dos elétrons ele vai do ânodo para o cátodo. Por que do ânodo para o cátodo, Eugênio? Porque olha só, no ânodo, o que vai acontecer? No ânodo a gente vai ter a chamada oxidação, ou seja, vai ter um aumento do NOx. Logo, o eletrodo aqui do ânodo ele vai doar elétrons. Né? Para aumentar a carga, ele vai doar elétrons. Então esses elétrons eles vão fluir do ânodo para o cátodo. Eugênio, como é que você sabe que o zinco vai ser o ânodo e o cobre aqui vai ser o cátodo? É simples, basta você pensar nos potenciais padrão de redução, que é uma coisa que eu já vou explicar para vocês. Tá? São basicamente valores tabelados que indicam a tendência que um composto tem de reduzir ou não. Né? Então, quando você compara esses dois compostos, esses dois elementos químicos, né? O cobre ele tem uma tendência maior a reduzir do que o zinco. Por isso que ele vai ser, no caso, o cátodo. Beleza? Agora, né, eu até repeti a informação aqui sem querer. Né? Sentido dos elétrons eu coloquei 2 vezes. Beleza? Bom, agora uma observação muito legal aqui. Esse elemento aqui, ó, que eu evidenciei aqui, é chamada ponte salina, é basicamente um elemento que tem extrema importância para o circuito. Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma lâmpadazinha para evidenciar a passagem de corrente elétrica, né? A passagem desse fluxo de elétrons. E qual que é a ideia? A ponte salina, esse elementozinho que eu mostrei para vocês aqui, evidenciei, ele tem como função primordial fechar esse circuito, evitar que essa lâmpada apague, beleza? Se você não coloca essa ponte salina, essa lâmpada vai ficar oscilando, tá? Ela vai acender e vai apagar, acender e apagar, acender e apagar, beleza? A partir do momento que você bota a ponte salina, o circuito fica fechado, beleza? E essa lâmpada vai brilhar com um maior brilho, beleza? Agora, uma outra observação legal é a chamada notação de pilhas, segundo aí o PAC, que é basicamente uma notação oficial de pilhas, tá? A gente vai sempre escrever assim, oxidação, aí 2 barras aqui, redução. Essas 2 barras, inclusive, vão representar o que a gente chama de ponte salina, beleza? Então já anota isso, porque pode aparecer numa prova aí. Ah, esses 2 símbolos, essas 2 barras aí na vertical representam ponte salina, sim. Ponte salina que é responsável por fechar o circuito, beleza? Agora, galera, uma coisa importantíssima aqui. Existe também, em exercício, essa parte aqui de reação global. Tá? Isso aqui a gente vai ver com mais calma agora, tá? Mas reação global vai ser basicamente uma reação resultante, vamos dizer assim. Né? E essa parte que eu falei para vocês aqui, ó, de potencial de redução, que eu expliquei lá atrás, está aqui evidenciado. O símbolo que vai aparecer nas provas é esse símbolo aqui. Tá? É esse Ezinho aqui diferenciado. Né? Pode aparecer um E normal também, tá? Eu coloquei a anotação que aparece nos livros aqui na maioria das questões. Mas vamos lá. Qual que é a ideia? Como o zinco ele apresenta um maior potencial de
de oxidação do que o cobre, né? O cobre ele apresenta um maior potencial de redução, então o cobre ele vai reduzir enquanto o zinco vai oxidar. Então a gente tem aqui aqui a gente tem a chamada semi-reação de oxidação e aqui a gente tem a semi-reação de redução. E qual que vai ser a ideia? A partir do momento que a gente soma essas duas equações, a gente vai lembrar de lá da parte da lei de Hess. Vocês lembram que se cancela produto com reagente e vice-versa? Então eu vou cancelar esses dois elétrons aqui com esses dois elétrons aqui e eu vou ter a chamada reação global da pilha, beleza? Então isso seria para a gente a reação global. Agora, se o exercício perguntasse, por exemplo, a notação e o pH dessa pilha. Bom, o composto que sofre oxidação é o zinco, então eu represento primeiro a oxidação, que está aqui, então tem que representar primeiro a oxidação, aí eu boto 2 barras para representar ponto salino, depois eu coloco a chamada redução, beleza? Tranquilo? Agora, galera, uma coisa que também pode aparecer em prova é o chamado cálculo da DDP, né? Que também pode aparecer como sendo ΔE. Tá? Na prova do PISM costuma aparecer muito como sendo ΔE. Né? ΔE. ΔE. Né? Força eletromotriz ou diferença de potencial da pilha. Né? Pode aparecer as duas nomenclaturas. Tá? Fisicamente são coisas distintas, né? Mas aqui para a química a gente pode adotar como sendo sinônimo. Tá? Vamos lá. Como é que a gente vai determinar a DDP de uma pilha, né, a força eletromotriz de uma pilha? Primeiro a gente vai ter que ficar atento com o seguinte: o tamanho do eletrodo não vai influenciar no valor da DDP. Tá? Então, se eu pegar 2 eletrodos de 1 kg e 2 eletrodos de 1 tonelada, a DDP vai ser a mesma. Tá? O que a gente vai levar em consideração na DDP é a diferença entre os potenciais de oxidação ou de redução. E uma observação importante: o potencial de oxidação de um elemento é exatamente igual a menos o potencial de redução desse mesmo elemento. Por exemplo, se eu pensasse o seguinte: suponha que o potencial de redução do zinco é, sei lá, vamos supor assim, 0,4 volt, potencial de redução do zinco. O potencial de oxidação do zinco vai ser menos 0,4 volt, vai ser o oposto, tá? Vai ser o simétrico, beleza? Então, uma coisa que vocês têm que saber. Tá? E para calcular DDP, eu coloco o seguinte, ó: potencial de redução do maior menos potencial de redução do menor, ou potencial de oxidação do maior menos o potencial de oxidação do menor. Isso aqui aparentemente é algo complicado, mas na resolução das questões eu consigo visualizar com mais facilidade, beleza? Agora, galera, uma coisinha importantíssima aqui: parte de corrosão. Galera, a corrosão é basicamente uma reação redox espontânea, assim como acontece nas pilhas, tá? E qual que é a ideia? Para acontecer uma corrosão metálica, ou seja, metal enferrujar, é um exemplo de corrosão, por exemplo, né? A gente precisa desses 3 elementos aqui. Sem esses 3 elementos em conjunto, a gente não tem corrosão. Sério, gente? Sério. Você precisa de ter o metal, obviamente, precisa ter umidade e precisa ter o agente oxidante, que geralmente é o chamado O2, que está presente na nossa atmosfera. Beleza? Tranquilo? Bom, uma coisa que costuma também ser muito cobrada em prova é a parte de proteção de metais contra a corrosão, né? Quais que seriam os principais métodos de proteger um metal de corrosão? Eugênio, vamos lá. O primeiro método é chamado banho metálico. O que seria o banho metálico? É você revestir o metal que você quer proteger com um metal nobre. Por que o metal nobre? Porque o metal nobre ele apresenta um alto potencial de redução. Logo, ele vai apresentar um baixo potencial de oxidação. Beleza? Então, se eu tenho, sei lá, por exemplo, um anel de ferro e eu quero proteger esse ferro, se eu banhar esse anel a ouro, que é um metal nobre, o que vai acontecer? Esse ferro ele vai estar protegido devido ao fato do ouro ser um metal nobre, apresentar um potencial de redução altíssimo, logo um potencial de oxidação baixo. Beleza? Então, basicamente, essa que é a ideia. E a ideia também, que é muito comum aparecer em prova, é a ideia do metal de sacrifício. O metal de sacrifício vai ser basicamente o metal que se sacrifica no lugar do outro, né, que se oxida no lugar do outro. Então vamos supor o seguinte: suponha que você tem um anel de ouro agora. Vamos pensar assim: a gente tem um anel de ouro, a gente quer proteger esse anel de ouro, a gente quer evitar que o ouro oxide. Então o que a gente faz? A gente vai pegar um outro metal com potencial de oxidação maior do que o do ouro para oxidar, vai cobrir a parte de ouro lá com esse metal, e esse metal vai se oxidar no lugar do ouro. Por isso que se chama metal de sacrifício. O metal vai se sacrificar pelo outro. Beleza?
Agora, para a gente encerrar aqui, parte de eletrólise, galera. Eletrólise vai ser uma reação redox não espontânea, tá? Então, se alguma questão, por exemplo, perguntar na discursiva lá qual é a diferença entre uma pilha eletroquímica e uma eletrólise, você vai escrever o seguinte: na pilha eletroquímica a reação redox é espontânea, na eletrólise é não espontânea, né? A reação redox ela vai ser forçada, né? Devido a uma corrente contínua de um gerador, tá? E outra observação importante: na eletrólise os eletrodos vão ser inertes. O que seria inertes, Eugênio? Eles não vão reagir. Beleza? Geralmente vão ser carbono grafite, tá? Show? Agora, uma outra observação importante aqui. O ânodo vai mudar a polaridade aqui. Para a pilha e para a eletrólise vai mudar, né? Para a pilha o ânodo é o polo negativo. Para a eletrólise vai ser o polo positivo. Para a pilha o cátodo é o polo positivo. Para a eletrólise vai ser o polo negativo. Como é que eu vou decorar, Eugênio, isso aí? Olha só, você pode pensar o seguinte: o ânodo vai atrair ânions, o cátodo vai atrair cátions, tá? Isso aí é bacana vocês se decorarem. Agora, para encerrar, diferenciar os dois tipos de eletrólise. Existe a chamada eletrólise ígnea, que é basicamente uma eletrólise que ocorre sem água, tá? Existe a chamada eletrólise aquosa, onde a gente vai ter um composto dissolvido em água, beleza? Eugênio, eu preciso ficar atento com parte específica de eletrólise, potencial de descarga e tal? Acredito que não, galera. Não chegou a cair nenhuma questão nesses últimos anos aí sobre essa parte de descarga e tal. E como isso aqui é uma aula de revisão, eu não posso enfatizar tanto, eu tenho que ir no que mais cai, beleza? Se for o caso aí, se quiser dar uma aprofundada, é bacana também, mas não acho que tem necessidade não. Agora, para encerrar, a parte de balanceamento por oxirredução. Esse balanceamento por oxirredução, galera, é uma forma de determinar balanceamento para especificamente para reações redox, tá? E é um método bem difícil, né? Se você for olhar a maioria das formas que os professores ensinam, eles ensinam de forma bem complicada. Tem que fazer variação, aí depois tem que inverter, não sei o que tem. A forma com a qual a maioria dos professores ensina não é didática. Eu aprendi de uma forma e essa forma eu adaptei ela, acredito que seja a melhor forma de ensinar, tá? Primeiramente, para a gente determinar o balanceamento por oxidação, primeiro a gente tem que determinar o NOx de todas as substâncias. Depois a gente tem que determinar a variação do NOx. Depois a gente vai ter que estabelecer um delta NOx de oxidação e um delta NOx de redução. Beleza? E depois a gente vai ter que seguir com tentativas. Eu sei que aparentemente isso aqui não faz sentido nenhum, mas a gente vai fazer aí 3 questões que vão facilitar a aplicabilidade disso aqui. Beleza? Galera, o que eu vou fazer? Como já passou de 20 minutos aqui, vou pausar aqui o vídeo rapidinho, vou tomar uma água, vou apagar a lousa e a gente volta já com a resolução das questões, beleza? A gente já volta. Beleza, galera? A primeira questão com a Nopism de 2003 e ela diz o seguinte: a pilha comum encontrada à venda em vários estabelecimentos comerciais pode ser representada pela figura abaixo. Bom, a questão fornece para a gente algumas semi-reações de redução aqui, tanto do zinco quanto do óxido de manganês aqui. Diz o seguinte, a partir das informações dadas, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Letra A. Baseado no seu conhecimento de eletroquímica, quando essa pilha cessará seu funcionamento? Bom, como eu sei que a imagem está um pouquinho borrada, eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, galera, qual que é a ideia? Essa barra de grafite funciona como sendo o cátodo, beleza? Então a gente tem uma barra de grafite aqui como sendo o cátodo. A gente tem o zinco como sendo o ânodo. Se o zinco é o ânodo, a gente já sabe que o zinco vai sofrer o quê? Vai sofrer oxidação. Óbvio, né? E bom, a gente tem aqui no caso uma pasta contendo óxido de manganês e carvão, tá? Essa pasta aqui, ela meio que vai funcionar como sendo a ponte salina dessa pilha, porque ela vai ser responsável pelo fluxo de elétrons passando. Então, a partir do momento que o óxido de manganês for totalmente consumido, essa pilha vai parar de funcionar, porque a ponte salina vai deixar de existir. Beleza? Então, quando que essa pilha vai cessar o seu funcionamento? A pilha vai cessar o seu funcionamento quando o óxido de manganês for totalmente consumido. Beleza? Então, ela vai cessar o seu funcionamento quando esse composto aqui for totalmente consumido. Beleza? Tranquilo? Eu não vou escrever para a gente não perder tempo, tá? Mas essa aqui é a ideia para resolver o exercício. Tá bom? Letra
A letra B pede para a gente escrever a reação global aqui do processo. Beleza? Agora, como a gente sabe que o zinco ele está no ânodo, né? Ele é o eletrodo do ânodo. Então a gente sabe que o zinco vai sofrer oxidação. Então essa equação do zinco aqui eu vou inverter ela, né? Então eu vou escrevê-la assim: zinco vai ser igual a zinco 2 mais 2 elétrons, beleza? Agora eu vou manter essa equação de cá, tá? 2NH4 mais 2 óxido de magnésio mais 2 elétrons. Aqui eu continuo, tá? 2NH3 MN2O3 mais H2O. Beleza? Tranquilo. Bom, eu posso cancelar 2 elétrons aqui dos produtos com 2 elétrons aqui dos reagentes, né? A equação global disso aqui, galera, vai ser bem grande, tá? Bem extensa, né? Eu vou escrever ela aqui do ladinho aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui, tá? Então vai ser 2NH4 mais o zinco sólido mais o 2 óxido de magnésio aqui o sinal de equilíbrio químico, tá? Como ali foi evidenciado equilíbrio químico, deixa o sinalzinho de equilíbrio químico evidenciado também aqui, beleza? Então aí depois a gente coloca 2NH3 MN2O3 dióxido de manganês, né? Mais H2O. Então isso aqui vai ser a equação global do processo, né? A reação global, tá bom? Então tá aí. Beleza, Eugênio. Letra C agora. Tá pedindo para calcular o ΔE da pilha, né? A força eletromotriz da pilha. Bom, qual que vai ser a sacada aqui? Como foram dados os dois potenciais de redução, tanto do zinco quanto do óxido de manganês aqui, o ΔE, né, a força eletromotriz, vai ser o potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor, tá? Então basta fazer a seguinte conta: o maior potencial de redução aqui vai ser o 0,737 na verdade, né? Vai ser 0,737 menos o menor é negativo, então tem que botar um parênteses aqui para não confundir. Então 0,763, beleza? Show. Bom, se eu faço essa conta aqui, né, 0,7 com 0,7 vai ficar 1,4. 0,037 com 0,063 vai ficar 0,1. Isso vai ficar 1,5. 1,5 que, Eugênio? 1,5 volt, tá? Unidade de DDP e unidade de força eletromotriz vai ser o volt. Tranquilo? Beleza? Bom, agora vamos lá. Faltou alguma coisinha aqui na letra B, né? Faltou falar qual sofre oxidação, qual sofre redução. Isso aqui é bem simples, né? Bom, o zinco, como ele apresenta um menor potencial de redução, né? O potencial de redução do zinco é menor que o potencial de redução do óxido de manganês, né? Então, o zinco ele vai apresentar um maior potencial de oxidação, né? Se eu inverter o sinal aqui, né, eu vou encontrar o potencial de oxidação dos dois. O potencial de oxidação do zinco vai ser 0,763 positivo. O potencial de oxidação do óxido de manganês vai ser menos 0,737, beleza? Então, quem sofre oxidação é o zinco, tá? Então, o zinco metálico, ele sofre oxidação, tá? E o óxido de manganês, né, esse aqui, ó, MnO2, ele sofre redução. Como é que eu sei disso? Basta você olhar a variação do NOx do manganês. Aqui, inicialmente, a carga do manganês vale mais 4, né? 4 cargas positivas tem que equilibrar com as 4 cargas negativas dos dois oxigênios. Aí depois a carga do manganês, ó, por exemplo, vai ser, já vai diminuir, né? Vai ficar assim, ó. Vou ter 2Y, por exemplo. 2Y vai ser igual a 6, né, que são 6 cargas negativas. Aí a carga
do manganês já vai cair para 3, beleza? Então vai ter uma diminuição da carga, ou seja, vai ter uma redução do NOx, beleza? Tranquilo? Agora a letra D, essa questão é uma questão meio que interdisciplinar, porque ao mesmo tempo que ela trabalha com eletroquímica, ela vai trabalhar com equilíbrio químico também. Presta atenção agora, ó. Observando a equação química global que você escreveu no item B, e supondo que o sistema esteja em equilíbrio químico, foram dados aqui, ó, os símbolos que representam equilíbrio químico, tá? Essa dupla seta aqui representa equilíbrio químico. Falei disso aí na aula anterior, tá? Vamos lá, ó. Baseado no princípio de Le Chatelier, o que acontecerá ao equilíbrio se a concentração de amônia for aumentada? Então, olha só, se eu aumento a concentração dos produtos, o equilíbrio vai se deslocar na direção dos reagentes, beleza? Então, se eu aumento a concentração de amônia aqui, então, aumentando a concentração de amônia, o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes, beleza? Então, é isso que acontece. Beleza? Então, primeira questão está resolvida. Segunda questão, também é uma questão do PISM de 2003, só que é uma questão agora objetiva, né? Vamos ver o que ela diz essa questão aqui. A corrosão de tanques de cobre pode ser evitada utilizando-se eletrodos, metais de sacrifício, pois esses sofrem corrosão no lugar do cobre presente no tanque. Beleza? Então, qual que vai ser a ideia? Esse metal de sacrifício ele vai apresentar um potencial de oxidação superior ao metal protegido. Beleza? Porque vai oxidar no lugar do outro. Beleza? Então, vamos lá. Baseado nessa informação, assinale a alternativa correta. Está pedindo para a gente marcar certa. Beleza? Vamos analisar. Letra A. Os potenciais de redução do metal de sacrifício do cobre são iguais. Não. Os potenciais de redução não podem ser iguais. Porque se os potenciais de redução são iguais, os potenciais de oxidação também são iguais. O potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser inferior ao do metal protegido. Porque se o potencial de redução é inferior, significa que o potencial de oxidação é superior. Está errado. Letra A. Tá? Letra B. Os potenciais de oxidação do metal de sacrifício e do cobre são iguais. Não, não podem ser iguais. O potencial de oxidação do metal de sacrifício tem que ser maior do que o do cobre, para proteger o cobre e oxidar no lugar do cobre. Beleza? Letra C. O potencial de oxidação do metal de sacrifício é maior do que o potencial de oxidação do cobre. Perfeito. Achamos o nosso gabarito. Tá vendo? É um conceito relativamente tranquilo. Beleza? A gente resolveu essa questão em mais ou menos aí 1 minuto. Tá? Talvez até menos. Não contabilizei aqui. Beleza? Show de bola? Próxima questão agora, PISM 2004, trabalha com essa ideia de oxidação, redução, né? Reação redox. Tá? Vamos lá. Nas reações de oxirredução abaixo, quais são respectivamente os agentes oxidantes? Ou seja, quais sofrem redução? Falou de agente oxidante, você tem que lembrar que o agente oxidante ele sofre redução. Beleza? Tem que memorizar isso, gente? Tem. Vamos lá. Então, a gente tem que ficar atento com quem sofre redução. Beleza? Então, vamos lá. Né? Pensando aqui, por exemplo, no iodo. Né? O iodo, eu comecei na equação 2 aqui. Tá? O iodo, inicialmente, ele tem carga igual a 0. Tá? Então, inicialmente, aqui a carga de iodo é 0. No final, aqui o iodo aparece ligado com o sódio. Cada sódio apresenta uma carga de mais 1. Então, o iodo vai apresentar carga de menos 1. Então, o iodo ele sofre redução. Se o iodo ele sofre redução, sofre diminuição na carga, o iodo vai ser um agente oxidante. Beleza? Então, todas as alternativas que não contemplarem o iodo, eu já elimino. Né? E todas colocam iodo, né? Porque, obviamente, o iodo é fácil de identificar. Tá? Vamos lá. Agora, vamos ficar atento com outros compostos aqui. Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar aqui no ferro, por exemplo. Tá? O ferro aqui, inicialmente, ele vai ter carga mais 3. Né? Então, aqui, ó, o F2O3, também chamado de hematita, né? F2O3, a carga do ferro aqui vai ser mais 3. Né? Você vai ter que equilibrar essas 6 cargas negativas dos 3 oxigênios com 6 cargas positivas ali do ferro. Né? Tem 2 ferros, divide por 2, a carga de cada ferro vai ser 3. Né? E no final aqui, o ferro ele aparece sozinho, aparece como uma substância simples. Então o ferro ele sofre redução. Né? Mas quem sofre redução não é somente o ferro, é o composto todo que engloba o ferro, que no caso é o óxido de ferro 3. Beleza?
No caso aqui não foi nem especificado que é o óxido de ferro 3, né? Bom, todas as alternativas que não tiverem o óxido de ferro 3 eu elimino. Essa aqui não tem o óxido de ferro, essa aqui não tem o óxido de ferro, tá? E essa aqui também não tem o óxido de ferro. Agora ficamos entre duas, né? Agora o nosso comparativo vai ser o ácido nitroso ou o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é esse aqui, tá? O H2O2, tá? Também conhecido como água oxigenada, tá? É o nome usual. Vamos pensar primeiro no ácido nitroso? Vamos lá. Aqui a carga do... Vamos pensar aqui no nitrogênio, tá? Vamos pensar aqui. A carga no nitrogênio aqui, ela vale, vamos lá, gama, mais uma carga positiva aqui do hidrogênio, 1. São 2 oxigênios, total de cargas menos 4. O somatório tem que dar 0. Então, a carga do nitrogênio aqui vai ser 1 menos 4 menos 3. Passa para o outro lado, mais 3. Então, a carga do nitrogênio aqui vale 3 positivo. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo bem. Agora, se a gente olha aqui, né, nessa outra molécula aqui, no HNO3, que é o chamado ácido nítrico, a carga do nitrogênio, eu vou chamar agora de, sei lá, alfa. Alfa mais a carga de um hidrogênio, que é 1, menos a carga aqui, no caso de, né, mais a carga aqui de 3 oxigênios. 3 oxigênios vai representar uma carga negativa de 6. Então, menos 6 aqui igual a 0. Então, alfa, isso aqui vai, alfa menos 5 igual a 0, então alfa igual a 5. Então, a gente vai ter um aumento na carga do nitrogênio. Então, o ácido nitroso ele é o agente redutor, porque ele sofre oxidação, não é um agente oxidante. Dito isso, a gente pode eliminar a letra C. Ficamos com a letra E como sendo resposta. Beleza? Eu dei um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Beleza? Beleza, galera? A próxima questão aqui, caiu no PISM de 2004. Ela basicamente traz para a gente 4 afirmativas. A gente tem que analisar essas afirmativas e assinar a alternativa correta em cima disso. Bom, nesse tipo de questão, a minha recomendação é a seguinte. Tenta analisar as afirmativas mais fáceis primeiro. Assim você pode, talvez, eliminar alguma coisa. Beleza? Então, vamos analisar primeiro essa aqui, que é a mais fácil, né? Está falando da diferença de potencial. A gente sabe que a diferença de potencial é basicamente o potencial maior menos o potencial menor, né? E aí os potenciais têm que estar em concordância. Tem que ser potencial maior de redução menos potencial menor de redução, potencial maior de oxidação menos potencial menor de oxidação. Beleza? Então, potencial maior aqui no caso vai ser para a gente 0,098 menos da fórmula ali. Como o menor é negativo, eu tenho que botar esse parênteses aqui para não esquecer o sinal. Menos com menos, mais, né? Então, basicamente, é só somar esses dois valores aqui, né? Vamos lembrar lá do ensino fundamental, somar número com vírgula, basta você colocar vírgula embaixo de vírgula para não dar errado a soma, né? Então, 5 com 8, 13, vai 1, 5 com 9, 14, vai 1, 3, vírgula aqui embaixo, então 1,343 volt. Então, esse é o valor da DDP. Então, número 3 está corretíssimo. Todas as que não tiverem número 3 eu elimino. Então, elimino a letra A. Na verdade, todas as que não tiverem número 2 eu elimino, né? Então, elimino a letra B, elimino a letra D. Beleza? Porque não contempla a 2 como sendo uma correta. Agora, se a gente olhar aqui no caso, tanto o zinco ele apresenta um potencial de redução menor do que o óxido de zinco, ele apresenta um potencial de redução menor do que o óxido de mercúrio. Então, o zinco, obviamente, vai sofrer oxidação. Ele vai ter um potencial de oxidação maior, né? Se ele tem um potencial de redução menor, ele vai ter um potencial de oxidação maior. Então, o zinco ele vai sofrer oxidação. E a número 3 fala assim, ó, como o zinco metálico é o ânodo, até aí tudo bem, ele sofre redução. Não, isso aqui não faz nem sentido. Você não precisa nem analisar ali para já constatar que essa está errada. No ânodo a gente vai ter oxidação. Então, o número 3 não tem como estar certo. Dito isso, eliminamos a letra E. Agora, ficamos entre letra A e letra C. Como tanto a letra A quanto a letra C contemplam a 1 como sendo correta, a gente nem precisa analisar a número 1. Tá? E para a gente chegar na número 1 como correta, era só a gente fazer aquele esquema de escrever as semi-reações, tá? Inverter ali, né? Como o zinco ele oxida, a gente tem que inverter essa equação para ficar inicialmente zinco sólido com carga zero e lá nos produtos ter zinco 2+. Beleza? Né? Aqui no óxido de zinco, tá bom?
Bom, vamos analisar o número 4 e a gente termina essa questão. A pilha é considerada alcalina, uma vez que o meio eletrolítico é constituído de uma solução de hidróxido de potássio. Verdade. Aqui, ó, a gente tem uma solução eletrolítica de hidróxido de potássio, que é uma base. Tá? Então, está corretíssimo. Dito isso, a letra C está errada por não contemplar a número 4. Então, o gabarito para a nossa questão é a letra A. Tá? Então, é uma questão que, além de cobrar o conceito aí de eletroquímica, você teria que lembrar um pouquinho também lá da parte química inorgânica, nomenclatura. Beleza? Vamos à sequência. Próxima questão aqui, uma questão mais tranquilinha, tá? Do PIS 2005. Diz o seguinte, ó, na representação da célula galvânica, aí foi dado aqui, no caso, uma oxidação aqui do cobre. Tá? Então, eu já sei que o cobre, ele no caso é o ânodo. Tá? Então aqui a gente tem uma oxidação, depois a gente tem uma redução. Isso aqui, galera, é uma representação IUPAC de uma pilha, tá? Uma representação IUPAC. Beleza? Foi dado para a gente o potencial de redução do cobre e o potencial de redução da prata. Para a gente determinar a DDP, ou a força eletromotriz, né? Então a gente vai pegar o potencial de redução maior, né? E desse potencial maior a gente vai subtrair o potencial menor. Foi dado o potencial de redução aqui do cobre e da prata, né? Ag prata. Bom, basta eu substituir aqui na fórmula, tá? Então, o maior vale 0,8 e o menor vale 0,3. Então, 0,8 menos 0,3. Isso aqui vai resultar em 0,5 volt. Essa vai ser a nossa diferença de potencial. Vai ser a nossa DDP. Beleza? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Tá aqui nosso DDP. Todas as alternativas que não tiverem 0,5 a gente elimina. Eliminamos essa e eliminamos essa. Bom, como o cobre está sofrendo uma oxidação, a gente sabe que o cobre ele vai representar para a gente o ânodo, né? Vai ser o eletrodo lá do ânodo. E como a prata ela sofre uma redução, a gente sabe que a prata vai representar o cátodo. E vamos lá. O cátodo e o ânodo são respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, o cátodo, no caso, vai ser a prata e o ânodo vai ser o cobre. Então, o gabarito para a nossa questão aqui vai ser a letra B de Brasil. Beleza? Show de bola? Tranquilaço? Então tá aí, galera. Basicamente era a gente ficar atento com isso aí. Beleza? Vamos à sequência agora. Próxima questão, galera. Uma questão que trabalha com o conceito de eletrólise. Tá? Diz o seguinte. A produção industrial de soda cáustica, cloro, hidrogênio, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio envolve a eletrólise de uma solução de cloreto de sódio. Sobre a eletrólise, podemos afirmar que a diferença de potencial do processo é negativa. Sim. Já temos a nossa resposta. Simples assim, gente? Simples assim. Na primeira alternativa a gente já consegue determinar. Tá? A eletrólise é uma reação redox não espontânea. Pelo fato de ser uma reação redox não espontânea, o ΔE vai ser menor que zero. Tá? Então, sempre que você quiser estabelecer uma diferença entre uma eletrólise e uma reação redox normal de uma pilha, é só você olhar a diferença de potencial. Se a diferença de potencial for positiva, vai ser uma reação de pilha. Se a diferença de potencial for negativa, vai ser uma eletrólise. Tá bom? Vamos lá, galera. A próxima questão, no PIS de 2006, diz o seguinte. Um professor de química montou no laboratório uma pilha na qual as duas semi-reações são: aí tem a oxidação do ferro, redução do cobre. Foram utilizados materiais de baixo custo, mais precisamente um prego contendo ferro e uma barra de cobre como eletrodos, mergulhados nas respectivas soluções de sulfato de ferro 2 e sulfato de cobre 2. Beleza. O professor lançou o seguinte desafio aos alunos: o que devo fazer para aumentar a vida útil dessa pilha? Várias respostas foram dadas. Aí a questão basicamente pede para analisar as afirmativas aqui e ver quais afirmativas estão corretas, né? Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte, ó, usar uma solução de sulfato de ferro mais concentrada. Isso vai aumentar a vida útil da pilha? Não, né? Por quê? O sulfato de ferro ali está sendo usado basicamente para formar os íons, tá? E
a quantidade de íons que vai ser formada vai continuar sendo a mesma, por mais que aumente a concentração do líquido ali, né, da solução. Não vai alterar a vida útil da pilha. A vida útil da pilha não depende do meio ali eletrolítico, ela depende dos eletrodos, para ser mais exato. Então o número 1 está errado. Todas as que tiverem o número 1 eu elimino. Então eu elimino letra A, elimino letra E. Beleza? Número 2 aqui, né? Retirar a ponte salina. Galera, se retirar a ponte salina entre as soluções, o fluxo de elétrons ele vai parar de ser constante, então a lâmpada vai começar a oscilar. Então tá errado, não tem que retirar a ponte salina. Então, dito isso, elimino a letra C. Ficamos agora entre duas, letra B e letra D, né? Bom, a gente já sabe que a número 4 vai estar correta, tá? Número 3 vai estar correta aqui, ó. Por eliminação vai estar correta. Agora, número 4 aqui. Usar um prego maior. Se você altera o tamanho do prego, você vai estar aumentando a quantidade de íons formado. Por quê que eu vou estar aumentando a quantidade de íons formado? Porque o ferro ele sofre oxidação. Se o ferro ele sofre oxidação, ele vai, no caso, ter uma diminuição da sua massa. O ferro ele vai sofrer corrosão. A partir do momento que eu uso um prego maior, eu vou aumentar a quantidade de metal sendo corroído, logo eu vou aumentar a quantidade de íons Fa2+. Então, isso vai aumentar a vida útil da pilha. Então, está aí. Corretíssimo. Então, o gabarito para a nossa questão só pode ser letra D de Deus. Beleza? Tranquilaço? Próxima questão, galera. PISM 2018 diz o seguinte, ó. A pilha de mercúrio é popularmente conhecida como pilha de botão ou pilha de moeda. Muito utilizada em calculadoras, controles remotos e relógios. Nessa pilha existe uma amálgama de zinco dissolvido em mercúrio, óxido de mercúrio e o eletrólito é o hidróxido de potássio. A partir das semi-reações de redução do zinco e do mercúrio e seus respectivos potenciais padrões de redução, mostrados no quadro abaixo, na alternativa que represente a pilha de mercúrio corretamente. Então, a questão pede para a gente marcar a alternativa que tem a representação e o PAC dessa pilha. Vamos lá. Foi dado aqui o potencial de redução do zinco e do mercúrio. Bom, como é que eu faço para determinar a DDP, né, a força eletromotriz aqui? É só fazer potencial maior menos o potencial menor. Como ali ambos são os potenciais de redução, está tranquilo. Então, o maior é 0,85, o menor é menos 0,76. Então, eu boto ali um menos da fórmula, mais o menos ali para induzir o sinal. Então, menos com menos o resultado vai ficar mais. Então, só fazer um somatório aqui normalzinho, tá? Então 0,85 vou ter que somar ao 0,76, beleza? Bom, mesma ideia aqui, 5 com 6, 11, vai 1, fica 9 com 7, 16, vai 1 aqui, 1,61 volt. Então esse é o valor da nossa DDP, da nossa diferença de potencial. Qualquer alternativa que trouxer algo diferente disso, a gente elimina, tá? Então a gente elimina, por exemplo, letra B, elimina letra D e elimina letra E. Beleza? Então é algo bem tranquilo, tá? É só a gente realmente ter calma aí que dá para safar de boa. Beleza? Agora ficamos entre duas, né? Se a gente olhar bem, o zinco ele apresenta um potencial de redução menor que o mercúrio. Logo, ele vai apresentar um potencial de oxidação maior. Então, o zinco vai sofrer oxidação, vai sofrer aumento do NOx. E o mercúrio vai sofrer redução, ou seja, diminuição do NOx. Beleza? Então, se eu fosse representar isso aqui, ó, aí o PAC seria assim, ó, zinco normal aqui, ó, zinco 2+, a barra da ponte salina, aí depois eu colocaria Hg2+, uma barrinha Hg. Beleza? Então eu tenho que representar primeiro a oxidação, aí 2 traços, depois a redução. Beleza? Tranquilo? Então está aí. Posso eliminar a letra C por 1. Isso eu chego na letra A como sendo a resposta. Beleza? Para encerrar agora duas questõezinhas aí, tá? Uma que caiu na minha prova em 2019 e outra que caiu recentemente aí no PISM, tá? Essa aqui caiu na minha prova lá quando eu fiz PISM 3, tá? Diz o seguinte, ó. Foi realizado um experimento para verificar se uma determinada solução aquosa continha íons prata. Em um bag contendo essa solução foi introduzido um fio de cobre. Com o passar do tempo, observou-se a deposição de prata metálica no fio de cobre e a solução que era incolor se tornou azulada.
Em relação ao experimento realizado, responda ao que se pede. Bom, basicamente pede para a gente determinar qual que é o agente oxidante, agente redutor, a semi-reação de oxidação, semi-reação de redução e a DDP dessa pilha aí que está sendo formada. Beleza? Bom, primeiramente, a gente tem que ficar atento com a informação que foi dada no exercício. Essa questão foi um pouquinho capciosa pelo seguinte: foi dado aqui o potencial, mas qual o potencial que foi dado, gente? Foi dado o potencial de redução, porque olha só, de AG mais para AG é uma redução. Então, o potencial de redução da prata, ele é 0,8 volt. Né? Potencial de redução do cobre, né, vai ser 0,34 volt. Né? A DDP eu consigo determinar aqui. É só fazer o maior menos o menor. Né? Como é redução para os dois, né? A DDP, né, a força eletromotriz, né, já vou colocar aqui rapidinho, tá? Vai ser o maior menos o menor, então vai ser 0,80 menos 0,34. Para fazer de cabeça isso aqui, né? Isso aqui obviamente vai dar 0,46. Né? Obviamente vai dar 0,46, né? Soma 0,04 aqui, 0,50 mais 0,30, 0,8. Então 0,46 volt. Então o delta E, né, vai ser mais 0,46 volt. Nem precisar colocar esse mais aqui não, estou colocando por convenção mesmo. Tá? Agora olha só, qual que tem o maior potencial de redução? O que apresenta o maior potencial de redução é a prata. Então a prata ela apresenta uma tendência maior a sofrer redução. Aquele que sofre redução é o chamado agente oxidante, ou seja, vai ser a espécie oxidante. Então, se o exercício perguntar qual que é a espécie oxidante, está perguntando, na verdade, quem é o agente oxidante. Tá? Espécie redutora é o agente redutor. O agente redutor é aquele que oxida. O cobre ele apresenta um menor potencial de redução, logo apresenta maior potencial de oxidação. Beleza? Tranquilo? Então, o cobre 2+. Na verdade, o cobre sólido, né? Porque para sofrer oxidação tem que ser o cobre sólido. Então, cobre sólido aqui. Beleza? Tranquilo? Agora é só escrever aqui no caso as semi-reações que estão sendo pedidas. Né? Então, vou colocar aqui a primeira semi-reação de oxidação, que é o seguinte: ó, cobre sólido é igual a cobre 2+ mais 2 elétrons. Né? Semi-reação agora de redução vai ser o seguinte: vai ser o Ag mais um elétron gerando o Ag. Tá? A questão não pede a reação global não, tá? Mas se pedisse a reação global, era só você multiplicar essa equação aqui de baixo por 2 para conseguir cancelar 2 elétrons de K com 2 elétrons de K. Aí você chegaria na resposta, beleza? Agora, para encerrar, galera, a gente vai trabalhar com balanceamento por oxirredução, conforme eu havia falado que eu ia trabalhar com vocês. Olha só, é algo bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério, mas vocês têm que prestar muita atenção aqui. Bom, primeiro, vou tirar essa equação daqui, porque não está no lugar que acho que me privilegia, não. Tá? Então, vou até aumentar um pouquinho o tamanho. Qual que é a ideia para o balanceamento por oxirredução? Primeiro, a gente tem que determinar o NOx de todas as substâncias. Então, o NOx do ferro aqui eu já sei que é 0, porque é substância simples. Né? O NOx do ferro aqui, né? Vamos lá, eu vou ter duas cargas, vou ter dois ferros, então cada um vai ter uma carga gama. Vou ter cada oxigênio com carga menos 2, eu vou ter total de 3 vezes menos 2, menos 6. Então, o somatório das cargas tem que estar 0. Então, 2 gama menos 6 tem que estar 0. Então, 2 gama vai ter que ser igual a 6. Então, o gama inicialmente vale 3. Então, a carga inicial do ferro vale mais 3. Beleza? Bom, a carga inicial do carbono aqui é mais 2. Beleza? E a carga final do carbono aqui, no caso, vai ser mais 4. Então, olha só, eu vou até reescrever essa equação aqui, porque, olha só, eu quero deixar evidente para vocês uma coisa. Ó, aqui, então a gente tem o F2O3 mais o monóxido de carbono, gerando ferro mais CO2. Então, daqui para cá, a gente tem uma redução do ferro. Então, daqui para cá, a gente vai ter uma variação do NOx. E eu vou chamar isso aqui de delta NOx de redução. Tá? Delta NOx de redução. 0 menos 3, né, vai dar menos 3.
né? Só que a gente vai levar em consideração o módulo desse delta NOx. Então a gente vai colocar aqui 3. Tá? Mas por que você está fazendo isso, gente? Vocês já vão entender. Olha só, daqui para cá vai ter uma variação do NOx do carbono também, né? Aqui vai ter um certo delta NOx, só que vai ser o delta NOx de oxidação. Vai do 2 para o 4. Então o delta NOx de oxidação aqui é 2, né? Final menos inicial, 4 menos 2, 2. Qual vai ser a ideia? Esse delta NOx ele vai indicar para a gente a quantidade de átomos que vai reduzir ou oxidar. O delta NOx de redução vai indicar para a gente quantos átomos vão oxidar. Beleza? Simples assim. Tranquilo? Então, vamos lá. Para vocês conseguirem visualizar isso melhor. O delta NOx de redução vai indicar a quantidade de átomos que vão oxidar. Então, a gente vai ter 3 átomos oxidando. Então, 3 carbonos vão ser oxidados. Então, bota um 3 aqui, bota um 3 aqui. Agora, o nosso delta NOx de oxidação vai indicar a quantidade de átomos que vão reduzir. Então, 2 átomos vão reduzir. Já tenho 2 ferros aqui, vou botar um aqui na frente, vou botar um 2 aqui. Agora é só a gente conferir se bateu o balanceamento. Se bateu, tranquilo. Se não bateu, é só a gente continuar para a tentativa. Tenho 2 ferros nos reagentes, 2 ferros nos produtos. Eu tenho um total de 6 hidrogênios nos reagentes, né? 3 aqui, 3 aqui. 6 hidrogênios nos produtos. 3 carbonos nos reagentes. 3 carbonos nos produtos, beleza? Então está balanceado. Então os coeficientes que vão balancear a equação, né, no caso vão ser 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Tudo que for diferente disso eu já elimino, tá? Então elimino essa, elimino essa, elimino essa, elimino essa. Então já temos o nosso gabarito. Gabarito é letra B de Brasil, né? Nem foi necessário determinar ali, por exemplo, o agente redutor, como está pedindo ali no exercício, tá? Bom, basicamente é assim que a gente trabalha com balanceamento por oxidação. Galera, dessa forma, encerramos mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, recomenda para o seu colega fazer a prova. Enfim, é isso. Valeu? Fique com Deus, não se esqueçam. Fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.